primeiro, mesmo que a gente tenha combinado já para abrir, falar para o torcedor primeiro que pedir desculpas pelo momento do nosso clube, pelo momento do nosso time, pelo resultado que a gente vem tendo, pelo rendimento também, reconhecer que o resultado e o rendimento hoje não é do tamanho do nosso clube e da nossa grandeza. E por outro lado, mais uma vez, por tantos anos que eu passei aqui dentro do clube, pedir para o torcedor não abandonar, nos acompanharem. Precisamos de vocês. Eu sei que a gente já pediu várias vezes, mas vale a pena pedir mais uma vez o apoio de vocês. Em um momento crucial, um momento importantíssimo, à véspera de um clássico que chega num momento importante. Então queria só falar isso antes da coletiva, convocar o torcedor. Eu sei que eles vão estar, eu sei que nunca abandonaram, eu sei que sempre estiveram junto conosco, mas óbvio, a vezes tem que ser falado e vir aqui reconhecer o nosso momento e pedir para eles, pedir para vocês, torcedores colorados, que nos acompanham domingo, que vai ser importante. Dali, boa tarde. Boa tarde. Leonardo Mol, Rádio Bandeirantes. A gente reencontra agora em uma entrevista coletiva depois de um Internacional ser eliminado na Libertadores para o Flamengo de uma forma decepcionante, por mais que exista uma distância técnica e financeira entre as equipes, uma desclassificação para o Fluminense na Copa do Brasil, que também foi decepcionante por conta de ausências de nomes importantes no Fluminense, onde o Internacional está aqui no Campeonato Brasileiro em uma sequência de 2 vitórias em apenas 10 jogos. Eu queria entender o teu diagnóstico de por que a temporada de 2025 deu errado. Vou começar pelo teu final. Eu acho que ainda a gente não pode cravar que deu errado. Não, nós temos tempo para recuperar. Não sei se a gente vai recuperar o que a gente... ou a expectativa que a gente criou lá no começo do ano, em janeiro. Ou a expectativa que a gente criou lá com aquela arrancada no final do campeonato passado. O que a gente deve reconhecer que nós tivemos 2 eliminações que foram difíceis de engolir, mesmo que a gente reconheça o tamanho dos adversários. A gente sempre tem que reconhecer que no futebol a gente, no caminho, no decorrer de uma temporada, nós vamos perder. Só que a maneira, eu acho que sempre é muito mais difícil de aceitar do que perder um jogo. Perder um jogo faz parte e nós perdemos mais. Quando eu falo nós, atleta, ex-atleta, né? O atleta perde mais do que ganha. Mas a maneira e as formas a gente não pode negociar. A gente nunca negocia isso aí. Até eu vou pegar um gancho da tua pergunta e já vou linkar com a declaração e a coletiva do nosso vice-presidente Bissou, que falou exatamente isso. E reconhecida pelos jogadores pós-jogo com Palmeiras, de poder reconhecer que a gente precisa fazer mais, que a gente precisa mudar a postura, que a gente precisa entregar mais. E isso foi reconhecido pelos atletas. O diagnóstico, obviamente, nós temos um diagnóstico interno que a gente não se pactua só pelo resultado. Sim? Se a gente fosse só pelo resultado, nós vamos de 8 a 80 de um dia para o outro. Hoje uma coisa, amanhã é outra. A gente não pode trabalhar assim. Eu sei que muitos de vocês, e as pautas de vocês são pautadas, a vezes, pelo resultado. Mas eu não posso trabalhar assim. Nós na diretoria não podemos trabalhar assim. Senão mudaríamos a toda hora. Então eu acho que o torcedor tem que saber que é um diagnóstico negativo, até agora, desse recorte.
pode se tornar repetitivo, mas a esperança que a gente tem é que esse time já entregou, que esse treinador já conseguiu tirar do time, individualmente, coletivamente, coisas boas, e que nós vamos continuar confiando. Tudo bem, D'Alessandro? Tudo bom? Boa tarde, Marcelo Salzano, Rádio Guaíba. Eu sei que o Clássico Grenal será muito abordado nessa entrevista, o trabalho do Roger também, mas eu queria te questionar sobre outro assunto, que foi a entrevista do volante Fernando, que nós ouvimos aí um trecho da ESPN colocando uma manifestação do Fernando dizendo, entre outras coisas, que achou uma decisão precipitada do clube de dispensá-lo e também acredito que poderia ter ali mais 10, 12 jogos para ajudar o Inter no restante do Campeonato Brasileiro. Então eu te pergunto de uma maneira muito direta, o Inter se precipitou ao dispensar o Fernando antes do tempo ou o jogador ele está, entre aspas, querendo criar um ambiente numa semana de Grenal que possa atrapalhar? Bom, cara, eu acho que o Fernando... primeiro o que eu queria falar aqui que a gente gostaria de contar com ele. Esportivamente e como uma das lideranças que foi dentro do nosso grupo, a gente ficou muito triste pela lesão dele, né? Era um cara que encaixava perfeitamente no modelo do Rocha, e nós tivemos uma perda muito significativa num momento importante. O assunto do Fernando, cara, eu não acho, né, que ele tenha querido criar uma crise ou alguma coisa diferente numa semana Grenal. Eu não acho que ele tenha pensado isso. De repente usou uma palavra não adequada para o momento. Mas o assunto do Fernando, eu vou ser bem direto também. Foi um acordo amigável. A gente falou com ele, conversou com ele, foi tratado o assunto internamente. Eu não sou de expor ninguém. Não vou cair nessa pilha de falar, cara, eu falo o que eu posso e o que vocês têm que ouvir. Tem coisas internas que eu não vou falar. E isso aqui não é pelo caso do Fernando, por coisas que a gente tem uma maneira de trabalhar e que vocês têm que entender. Foi de forma amigável, foi um acordo que a gente fez. O clube ofereceu, mesmo antes da lesão, renovação de contrato. Nós oferecemos uma renovação de contrato porque, cara, quem não vai oferecer uma renovação de contrato? Um jogador que se torna uma peça clave no nosso time, um jogador que dentro do modelo ele fazia o nosso modelo versátil. Quando ele entrava na linha de 5, cara, era muito fácil e ele tinha uma leitura de jogo sensacional e que facilitava o andamento e essa versatilidade no nosso time. Foi tratado o assunto de maneira interna, sim, e foi com, volto a repetir, um acordo amigável. A ideia dele era ficar em Goiás, era ficar em Goiânia, era tratar lá junto com a família, sim, a família já estava lá. Só que existem, e agora para fechar o assunto, existem protocolos dentro do clube, departamento médico. Para vocês terem uma noção, eu acho que vocês sabem, não podem obviar esses pontos. Quando o atleta machuca, envolve muitas áreas, quase todas, do departamento. Envolve o departamento físico, departamento médico, envolve a fisiologia, envolve um monte de coisas, envolve nosso departamento, departamento de futebol. Então, cara, ele teve uma decisão que a gente aceitou, mas que a gente não pode aceitar dentro do nosso processo, protocolos, a não volta dele para tratar aqui no clube. Aí eu vi várias
várias teses de vocês, várias opiniões, diversas opiniões, e, cara, a gente aceita. A gente não pode fazer ou abrir uma exceção. E não estou falando da qualidade do Fernando, estou falando de um atleta agora do Esporte Clube Internacional. Casos que aconteceram como com Bruno Gomes e com Gabriel Mercado, né, que vieram e se apresentaram depois de passar esse primeiro momento de uma lesão grave, até foram os dois cirúrgicos, o Fernando não. Então, cara, como departamento chamamos o Fernando, conversamos numa mesa parecida com essa aqui, foi tudo muito cordial, foi tudo dentro das normalidades, até porque, se vocês não sabem, o clube tem uma preferência, se ele decidir voltar, que ele não tem a certeza, ou não tinha certeza lá atrás de que iria, ou quando iria voltar, mas a preferência é do Inter. Nós temos uma preferência porque nós fizemos questão de falar para ele que nós queremos contar com ele, se ele decidir voltar a jogar, se ele ter condições novamente pós-lesão. Então a preferência é nossa. O clube, ele tem as portas abertas, né? E no futuro a gente, se ele decidir, nós queremos contar com ele.